Livro Pão Nosso de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, lição 51, socorre a ti mesmo. Pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Mateus 9,35. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez, entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e dispneia, contudo não entregues o coração e a impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento, no entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia não sobrecarregues com resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos que te comprazes. Remove os perigos da uremia, contudo, não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com os teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis, sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem. A intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Que assim seja. Lição 52. Perigos sutis. Não vos façais, pois, idólatras. Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, 10:7. A recomendação de Paulo aos Coríntios deve ser lembrada e aplicada em qualquer tempo, no serviço de ascensão religiosa do mundo. É indispensável evitar a idolatria em todas as circunstâncias. Suas manifestações sempre representarão sérios perigos para a vida espiritual. As crenças antigas permanecem repletas de cultos exteriores e de ídolos mortos. O Consolador, enviado ao mundo, na venerável missão espiritista, vigiará contra esse venenoso processo de paralisia da alma. Aqui e acolá surgem pruridos de adoração que se faz imprescindível combater. Não mais imagens dos círculos humanos, nem instrumentos físicos supostamente santificados para cerimônias convencionais, mas entidades amigas e médios terrenos que a inconsciência alheia vai entronizando, inadvertidamente, no altar frágil de honrarias fantasiosas. É necessário reconhecer que aí temos um perigo sutil, através do qual inúmeros trabalhadores têm revelado para o desempenhadeiro da inutilidade. As homenagens inoportunas costumam perverter os médios dedicados e inexperientes, além de criarem certa atmosfera de compreensão que impede a exteriorização espontânea dos verdadeiros amigos do bem no plano espiritual. Ninguém se esqueça da condição de aperfeiçoamento relativo dos mensageiros desencarnados que se comunicam e do quadro de necessidades imediatas da vida dos medianeiros humanos. Combatamos os ídolos falsos que ameaçam o espiritismo cristão. Utilize cada discípulo aos amplos recursos da lei de cooperação. Atire-se ao esforço próprio com sincero devotamento à tarefa e lembremos-nos todos de que, nos apostolado do Mestre Divino, o amor e a fidelidade a Deus constituíram um tema central. Que assim seja. Lição 53. Em cadeias. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Paulo, Efésios 6:20. Observamos nessa passagem o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Paulo alega a condição de emissário em cadeias e, simultaneamente, declara que isso ocorre para que possa servir ao Evangelho, livremente quanto convinha. O grande trabalhador dirige-se aos companheiros de Éfeso, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isto mesmo, em vista de difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. O quadro é significativo para quantos pretendem
a independência econômico-financeira ou demasiada liberdade no mundo, a fim de exemplificarem os ensinamentos evangélicos. Há muita gente que declara guardar os dias de abundância material e as facilidades terrestres para atender ao idealismo cristão. Isto, contudo, é contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Paulo, entre cadeias, se sentia mais livre na pregação de verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estavam atravessando esses montes culminantes do testemunho. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias no lar, no trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família. Ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias que se encontram na mentirosa suposição de que candidatará a melhor posto das oficinas do Cristo. Somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Que assim seja. Lição 54. Razão dos apelos. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Pedro, Atos 10, 29. A pergunta de Pedro ao centurião Cornélio é traço de grande significação nos Atos Apostólicos. O funcionário romano era conhecido por suas tradições de homem caridoso e reto. Invocava a presença de discípulos de Jesus, atendendo a elevadas razões de ordem moral, pois generoso ao alvitre de um emissário do céu, e contudo, atingindo-lhe o círculo doméstico, o ex-pescador de Cafarnaum interroga sensato: por que razão mandaste chamar-me? Simão precisava conhecer as finalidades de semelhante exigência, tanto quanto o servidor vigilante necessita saber onde pisa e com que fim é convocado aos campos alheios. Esse quadro expressivo sugere muitas considerações aos vossos aprendizes do Evangelho. Muita gente, por ouvir referências a esse ou aquele espírito elevado, costuma invocar-lhe a presença nas reuniões doutrinárias. A resolução, porém, é intempestiva e desarrojada. Por que reclamar a companhia que não merecemos? Não se pode afirmar que o impulso se filia à leviandade. Entretanto, precisamos encarecer a importância das finalidades em jogo. Imaginai-vos chamando Simão Pedro a determinado círculo de oração e figuremos a aquisicência de venerável apóstolo ao apelo. Naturalmente, sereis obrigados a expor ao grande emissário celestial os motivos da requisição e, pautando no bom senso as nossas atitudes mentais, indaguemos a de nós mesmos e possuímos bastante elevação para ver, ouvir e compreender o Espírito glorioso. Quem de nós responderá afirmativamente? Teremos, assim, suficiente audácia de invocar o sublime Cefas, tão somente para ouvi-los falar? Que assim seja. Lição 55. Coisas invisíveis. Porque em suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto ao seu eterno poder como à sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Paulo, Romanos 1:20. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível, onde a atividade que se desdobre em base. Toda forma de inteligência nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas das suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criações divinas, que lhe sustenta um habitat considerado as suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetos invisíveis no campo de formas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano terreno. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir as experiências amanhã. Que assim seja.
Lição 56. Êxitos e insucessos. Sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Paulo, Filipenses 4:12. Em cada comunidade social existem pessoas numerosas, demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo desejo de evidência. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhe confere. Quase sempre os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por esta razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é muitas vezes causa de crime, separatividade e perturbação. Pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Paulo de Tarso, na lição à igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades suprimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez e no segundo identifica o fel para a desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e a dor, da fartura ou da escassez o conteúdo divino. Que assim seja. Lição 57. Perante Jesus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, não aos homens. Paulo, Colossenses 3:23. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa plenitude pela glorificação daquele que nos segue de perto, desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações de valor infinito. Para quem trabalhou no século, a quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia, não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. O transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para os destinos sempre mais altos. Tudo o que representa esforço da criatura foi a realização de si mesma no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governados passam no tempo, com a bagagem de que lhes apropria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Administração e obediência, responsabilidades de traçar e seguir são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa, dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem, honrar ou desonrar a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Que assim seja. Lição 58. Contribuir. Cada um contribua, segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dar com alegria. Paulo, 2ª Epístola aos Coríntios 9:7. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óbulos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino,
mas devemos considerar que o verbo contribuir na presente lição aparece em toda sua grandiosa excelsitude. A cooperação do bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família em que acressolamos as conquistas de virtude, o vizinho, nosso irmão em humanidade, e a oficina de trabalho que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevindo o momento do repouso diuturno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação de vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras. Má vontade, queixas, insatisfação, leviandades não integram um quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Que assim seja. Lição 59. Sigamos até lá. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vós será feito. Jesus, João 15:7. Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos resígnios do Pai. Sabia o Mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o Divino. Apesar disso, a lição da prece, que foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Certamente não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque, no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quanto quisermos, ser-nos-á feito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. Que assim seja. Lição 60. Lógica da Providência. Depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Paulo, Hebreus 10:32. Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se especulamente na vida comum, através de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e lassitudinidade. O fenômeno, entretanto, é natural, portanto, haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhe nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições.
Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos se quebram aos primeiros golpes da ventania. Os espíritos nobres que suportam as tormentas do caminho terrestre sabem disso. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco, cheio de preocupações e perigos, à simples criança. Que assim seja.